Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui daqui a pouquinho no Congresso Financeiro para que você venha, através do ensinamento, através da Palavra de Deus, você possa desfrutar de uma vida que o mundo não vai te dar, nenhum governo. Essa briga que nós estamos vendo aí, né? Eu sou pastor da Ilhabela, nós vemos aí as pessoas desesperadas e sabemos que as pessoas estão se autodestruindo aí, né? No Congresso, o mundo está um caos, e não só por causa da pandemia, mas a falta da estrutura, né, espiritual das pessoas. Que a pessoa, quando ela não está bem espiritualmente, ela não consegue externar uma vida abençoada, uma vida alegre, feliz. Então, a ausência de Deus no coração das pessoas. Eu não estou falando de religião. Existe uma forma, existe um propósito para todas as pessoas, né? E nós estaremos falando sobre o propósito de Deus. Este congresso, o quinto passo, é o propósito de Deus. Daqui a pouquinho, às 19 horas, estaremos se aprofundando nesse ensinamento, para que você venha, meu amigo, construir uma vida abençoada, que Deus ele venha fazer um milagre na sua vida. Estamos aí com o José Eduardo da Silva, o Adalto. Então você se conecta, é das 19 horas até as 20 horas o Congresso Financeiro, para Deus abençoar a sua vida, a sua família, para que o Espírito de Deus ele venha te dar uma direção, para que você possa, meu amigo, seguir o caminho, a verdade e a vida, que você possa encontrar o propósito de Deus, para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida. Todos aqueles, meu amigo, que descobrem o propósito de Deus para a sua vida, essa pessoa é bem-aventurada, esta pessoa é feliz. Então hoje estaremos aí desfrutando do quinto passo do Congresso Financeiro, para que Deus venha te abençoar em todos os aspectos da sua vida. Tá bom? Eu vou colocar agora um hino para você ouvir, e daqui a pouquinho, às 19 horas, falta 2 minutos depois desse hino, estaremos fazendo uma breve oração para que o Espírito Santo venha nos dar direção, para que nós venhamos absorver a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, para que Deus venha nos abençoar, tá bom? Fique conosco e Deus ele vai te abençoar. Prepara o copo com água, prepare o seu contrato, a sua causa na justiça, a sua carteira profissional, o seu sonho, o seu pedido, né? Esse mês é o mês de Abacuque. Lá em Abacuque capítulo 2, ele diz: subirei na torre de vigia e esperarei para ver o que Deus ele vai me responder. Qual é a palavra, qual é a resposta que você quer de Deus? Então nós estamos aqui, meu amigo, na torre de vigia, pregando a palavra de Deus, ensinando as pessoas como que ela deve recorrer a Deus, como que ela deve, ou seja, se aproximar de Deus. Então fique conosco, escuta esse hino, Deus vai lhe abençoar. Vamos tirar esse momento para buscar a Deus e para adorar o nosso Deus, esse Deus de milagre, de maravilha, esse Deus que vai mudar a sua vida hoje. Fique conosco. Por muito tempo andei, lugares procurei, sem ter uma solução. Prepare aí seu copo com água. Daqui a pouco vamos dar início ao Congresso Financeiro. Coisas que pensei que trariam uma direção. Já vai digitando o nome da sua família aí, vamos estar orando por vocês, sua família. Tudo deu errado, pois veio Vamos orar aí pelo todos vocês, Deus vai estar abençoando a sua vida. Foi quando ouvi falar em Jesus Cristo. Ele é o único amigo que pode me estender a mão.
Receba aí a palavra de Deus através desse hino. Na cruz do Calvário, a sua vida, seu sangue verteu, pregado sofreu, pra que um dia Fica aí com esse hino, daqui a pouco vamos retornar. Prepare o seu copo com água, já volto já. eu não sei como agradecer a Jesus por morrer por mim no madeiro. A minha vida quero lhe entregar e pra sempre te adorar. Tá escutando bem aí, Adalto? Oh, meu grande rei. O hino tá escutando? Fique conosco, coloque o seu nome aí, vamos estar orando pela sua vida, pela proteção aí, para Deus guardar você. Vamos fazer a oração da fé para Deus curar você, te libertar do mal, dos demônios, espírito imundo, da inveja, do olho grande. Fique aí conosco, até às 20 horas, estaremos aí junto, 1 hora, dedicando a Deus este horário, para que Deus venha te abençoar, meu amigo. Domingo agora é a Santa Ceia, né? Você que é da Ilhabela, você que é um membro da Igreja Mundial Milagre Urgente, já prepara aí o seu suco de uva, o seu pão, para domingo estarmos em 2 horários, nós estaremos ceando. Pela manhã será às 8 horas da manhã. E à noite, às 18 horas. Então já marca aí, se programa aí para estar conosco nesse domingo, na Santa Ceia da resposta de Deus para a sua vida. Pregado sofrer, para que hoje eu tivesse vida. São 19 horas e 3 minutos. Daqui a pouquinho estaremos iniciando aí o congresso financeiro. E Deus ele vai estar te abençoando, meu amigo. Coisas grandes virão para você que crê, você que tem fé. Quero lhe entregar para sempre te adorar. Oh, meu grande Flávio Pereira do Nascimento. Estaremos orando, a Sil também, a Ju, o Luigi, Marlete, a Dinan, Taliele. Vamos orar, Deus vai estar abençoando a todos. Pregado sofrer, para que hoje eu tivesse vida. A Anali está entrando aí, né? Coloca o nome da sua família aí. Deus vai estar abençoando a sua casa, a sua família. A Jesus por morrer por mim no madeiro. A minha vida quero lhe entregar para sempre te adorar. Bendito seja o nome do Senhor. Meu amigo, minha amiga, estaremos aí dando continuidade ao nosso congresso, hein? Deus vai te preparar para depois da crise você arrebentar. Tu vai sair da situação difícil que você está se encontrando. O seminário vai te dar asas, como diz, para você voar mais além da onde você já voou. Vamos fazer uma oração para Deus nos dar a direção, né? Você que precisa aí da direção de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, nós entramos na Tua presença e oração para pedir ao Senhor a Tua direção no seminário. Sem o Senhor, meu Pai, sem a Tua sabedoria,
essas palavras se tornam, meu Pai, como as palavras dos homens, aquelas que não funcionam. Quantas são as pessoas, meu Pai, que participam de um congresso, paga até, meu Pai, para entrar, para assistir uma palestra de autoestimação, meu Pai, mas quando vemos a situação, meu Pai, que se encontra a nação, o mundo, as pessoas em falência, em decadência, aí nós vemos que toda a sabedoria do homem, por mais, meu Pai, que seja, meu Deus, a sabedoria do homem, meu Pai, grande diante dos homens, quando vem, meu Pai, as coisas impossíveis, nenhuma sabedoria consegue, meu Pai, atingir o auge, nenhuma sabedoria do homem consegue livrá-lo, meu Pai, do poder do mundo invisível, da inveja, do olho grande, da praga, da maldição e de todas aquelas coisas que levam a pessoa à falência, que levam a pessoa à derrota, o fracasso. Por isso, meu Deus, estamos aqui no congresso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar, meu Pai, o teu propósito, para cada pessoa, para cada um de nós, o Senhor tem um propósito na nossa vida, e que o teu propósito seja maior do que o nosso ego, do que o nosso eu, do que as nossas vontades. Porque, meu Pai, às vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e da nossa maneira, e desprezamos o propósito do Senhor. E aí, meu Pai, naufragamos como o filho pródigo. Aí, meu Deus, entramos, meu Pai, na miséria, na derrota e no fracasso, como são a vida de milhares de pessoas, meu Pai, que hoje está sofrendo, gemendo, pessoas que estão sem forma e vazia, mas que, meu Deus, nunca tiveram no seu coração o propósito de Deus, elas nunca procuraram. A tua palavra diz: quem procura, acha, e aquele que busca, encontra. Meu Deus, aquele que bate, a porta se abre. Então eu te peço, meu Pai, dá direção para essa pessoa, nos abençoa neste congresso. Eu te peço em nome de Jesus, e você que crê, diga que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a unção do Espírito de Deus, ela esteja sobre você, meu amigo, a minha amiga, para que você possa estar aqui ligado agora nesse congresso. Depois que terminar, você pode, então, vai ficar salvo no Facebook, aí você pode pegar a sua Bíblia, você pode adquirir, né? Você pode estudar, né? Cada congresso que nós estamos fazendo, desde o primeiro passo até o quinto, que é hoje. Depois vamos terminar ele 10 passos, então fecha o congresso financeiro, tá bom? Então diz assim, ó, o quinto entendimento, diz assim: o propósito de Deus. Como eu orei, Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para todo ser humano. Está escrito na Bíblia: há tempo para tudo que se faz debaixo do sol. Então existe tempo para todas as coisas. Agora, quando a pessoa ela busca Deus, então o propósito de Deus se materializa na vida da pessoa. Quantas são as pessoas que falam assim, né? Ah, pastor, eu não sei porque eu vim ao mundo, eu nem sei porque eu existo, porque tudo dá errado para mim, tudo dá para trás. Parece que quanto mais eu busco ser feliz, mais longe da felicidade eu me encontro. É no casamento, é na saúde, na minha vida profissional, emocional. É um tropeço aqui, um tropeço ali. Então, são muitas pessoas que elas não se encontraram ainda. Tem pessoas que têm dinheiro, têm posição social, mas elas não são realizadas, não são felizes. São pessoas frustradas, são pessoas sem forma e vazia, meu amigo. Quando a pessoa ela não está no propósito de Deus, embora Deus tenha um propósito para todo mundo, mas nem todo mundo buscou o propósito de Deus. É isso que você tem que entender. Nós ontem estudamos sobre o quê? Falamos sobre o filho pródigo. Ele se ausentou da casa do pai, porque qual era o propósito do pai?
tudo que é... Olha só que coisa forte, né? O estudo é muito bom por causa disso. Se você vê o 4, quando conta a história do... Olha que coisa forte, hein? Quando conta a história do filho pródigo, o que aconteceu? Ele tinha um irmão mais velho, ajuizado, né? Ele tinha um irmão mais velho, e esse irmão mais velho, ele estava ali no propósito do pai. O pai disse para o irmão mais velho isso, ó: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Na hora que você quiser matar um boi, na hora que você quiser festejar com os teus amigos, tudo que é meu é seu. Então quer dizer que aquele irmão mais velho, ele estava no propósito, ele encontrou o propósito, que era estar na presença de Deus, na casa do pai e obedecendo ao pai. Por isso o pai disse para ele: ó, tudo que eu tenho é seu. Agora, o filho mais novo, que não era ajuizado, o que ele fez? Ele saiu do propósito do pai e foi se aventurar na vida, tentar sorte, do jeito dele, da maneira dele, e sem compromisso com o propósito de Deus, que é o pai. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi perdendo tudo que ele tinha. Aí, quando ele descobriu o propósito, ele voltou para o propósito do pai. O pai fez o quê? Restituiu a ele a herança, deu roupa nova para ele, calçado novo, ele teve paz, segurança. Ele tinha os seus criados, que é os anjos, para nos servir. Então, quando você descobre o seu propósito aqui nesta vida, neste mundo, então Deus se manifesta na sua vida, e você vai começar a ter forma, e não vai ser mais uma pessoa sem forma e vazia. Agora Deus, ele vai encher a sua vida, como ele encheu a vida do filho pródigo, quando ele voltou e ele se reconciliou com o pai. Meu amigo, se você quiser ser feliz, se você quiser ter a vida eterna, a salvação, se você quiser progredir em toda a área da sua vida, entra no propósito de Deus. Faça, meu amigo, da palavra de Deus a bússola em todos os aspectos para dirigir a sua vida. Então ele diz aqui, ó, o propósito de Deus. A vida do homem tem um propósito divino. A vida do homem tem um propósito divino. Por quê, pastor? Porque nós somos a imagem e semelhança de um ser divino. É isso que você tem que entender. Você não é simplesmente um mortal, um homem físico, de carne e osso. Mas você tem dentro de você a eternidade, a divindade de Deus. Essa divindade é que você tem que trabalhar, é que você tem que evoluir. Se você evoluir, olha só, é muito forte. Se você evoluir, a divindade de Deus que está dentro de você, você arrebenta e ninguém te segura. Você está entendendo ou não? Ô meu amigo, você é um ser espetacular. Eu fico maravilhado porque você é uma pessoa especial. Sabe, você é o ser que Deus fez a sua imagem e semelhança. Nenhum ser, por mais inteligente que ele seja, dos animais, né? Nada, até os anjos. Você é um ser mais especial do que os anjos. Nenhum anjo foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, um dos propósitos de Deus é a divindade dele que está dentro de você. No dia que você trabalhar e evoluir o seu lado espiritual, aí você vai evoluir o seu lado externo, porque o seu lado espiritual está dentro do seu coração. É por isso que às vezes a pessoa, né, ela estuda tanto, mas o lado externo dela, a sabedoria dos homens, é faculdade de direito, de administração, é curso disso, curso daquilo. Ou seja, a pessoa, ela tenta, com todas as informações dos homens, trabalhar o seu lado humano, o seu lado da razão, da lógica. Só que Deus é o lado da divindade. Deus, ele é o lado que não é da razão e nem da lógica. Deus é o lado invisível, é o lado da fé, é o do sobrenatural,
é das coisas que não se explicam. Não tem como explicar a sua divindade. No mundo externo, no mundo dos homens, meu amigo, o mundo de Deus é diferente do mundo dos homens. Jesus disse: o meu reino não é deste reino. Então, se nós somos de Deus, nós temos o reino de Deus dentro de nós. E a divindade de Deus é que você tem que trabalhar para que nesse mundo, eu já falei para você, já que conhece o pastor Marcos, tem uma passagem da Bíblia que eu nunca vou abrir mão dela enquanto eu estiver vivo e pregar o Evangelho. Eu me espelho nela. Ela quebra toda derrota, todo fracasso. Ela derruba todas as muralhas, que é aquela passagem do evangelista João, em 1 João. Está escrito: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, o propósito de Deus é que você seja nascido de Deus, e não da carne, nem do sangue. Essa divindade de Deus que está dentro de você, esse vencedor que está dentro de você, que você tem que externar, o homem interior, que o apóstolo Paulo disse. Às vezes a pessoa, ela alimenta o homem exterior, e todo homem exterior carnal, ele é derrotado e fracassado, meu amigo. Ele não vai ser mais que vencedor, porque o que nós vemos no mundo é mais pessoas derrotadas, fracassadas, frustradas, deprimidas, angustiadas. Ou seja, pessoas que a vida para ela não faz sentido. Mas a vida daqueles que nasceu de Deus faz sentido. E o sentido é vencer o mundo. Nós vamos viver na batalha, na guerra, mas nós vamos vencer o mundo. Por quê? Porque nós achamos o propósito de Deus, que é a divindade dele que está dentro de nós. O que está dentro de você é maior do que o que está no mundo. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Maior! Eu gosto. Maior é o que está dentro de mim do que o que está no mundo. Fala aí para você. Por que você não se olha no espelho, meu amigo, minha amiga, e proclama isso para o diabo, para o demônio, para o problema, para a situação que você está enfrentando, talvez de pânico, de medo, de insegurança, de incerteza? Meu amigo, eu tenho paz, eu estou em paz e a vitória é certa. Tão certo como vive o Senhor Deus dentro de mim, a nossa vitória é certa. Não é porque nós estamos nessa luta, nessa batalha, que nós não vamos vencer, não. Nós vamos vencer o mundo, meu amigo. Nós vamos vencer os principados e as potestades. Nós vamos vencer as forças espirituais, porque o propósito de Deus é fazer homens e mulheres nascidas de Deus. Por que você acha que nós pregamos o Evangelho? Aquilo que Jesus Cristo mandou pregar é para nascer homens e mulheres de Deus. Depois você vai ler lá em Ezequiel 37, diz lá do vale de ossos secos. Quando o profeta Ezequiel começou a fazer o que eu estou fazendo, o congresso, ele estava no vale de ossos mortos, ossos sequíssimos, um vale de mortos. E conforme ele foi falando a palavra, houve um barulho, olha só, houve um ruído, e começou a juntar osso com osso, e fez um reboliço, meu amigo. Depois vem o tendão, depois vem a carne, depois vem a pele, depois faltava uma coisa, a divindade, para dar vida àqueles corpos. Faltava o espírito, a união do corpo com o Espírito de Deus, o fôlego da vida, a divindade, porque o Espírito é eterno. E quando ele profetizou que dos quatro ventos entrasse o Espírito naqueles corpos, o que é que se levantou? Fala para mim, Ezequiel 37, levantou o quê? Um bando de derrotado, de fracassado? Foi isso que levantou? Não, levantou um grande exército que marchou sobre a terra. Você está entendendo o propósito de Deus nesse quinto passo do seminário da prosperidade?
Meu amigo, a vida com abundância, existe um exército, você tem que ser um soldado, um homem de guerra. O mundo não é para os fracos, entenda isso, o mundo não é para os fracos. Você ouve isso falar lá fora, diz lá fora que o mundo é dos mais fortes, e é verdade. Os fracos, derrotados, não tem lugar no mundo, porque é fraco, o fraco, ele perde para o mais forte. Agora, Paulo diz que ele nos fortalece, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então o propósito de Deus é a divindade dele que está dentro de você. O homem insistentemente busca a Deus, e até que descubra qual o propósito de Deus que eu estou falando para você, até que a pessoa, o ser humano, descubra o propósito de Deus, vive em grande vazio, sendo criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é, em princípio, uma parte de Deus. Está vendo? Você tem uma parte de Deus dentro de você. E essa parte de Deus que está dentro de você é suficientemente para você vencer o mundo, para você ser feliz no seu casamento, para você ser feliz na tua casa, na tua família, para você vencer na sua vida conjugal, sentimental, financeira, espiritual. É suficiente para você vencer o mundo. Ele nunca pode achar completa satisfação sem Deus. Isso, meu amigo, não vai mudar. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Para onde iremos? Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra da vida. Meu amigo, para você ser um ser completo, a divindade de Deus tem que ser evoluída dentro de você. É destruir o velho homem do pecado. O velho homem, a velha natureza tem que ser destruída. Você vai ler lá em João, você pode pesquisar no Google, dizendo assim que o grão de trigo, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele nasce, cresce e dá muitos frutos, e não vai mais ficar só. Pastor, o que significa isso? É destruir o velho homem carnal. Essa semente se destruir significa o batismo nas águas. É quando a pessoa reconhece os seus pecados, é quando a pessoa reconhece a natureza carnal dela e sabe que dentro dela existe a natureza divina. Então o que ela faz? Ela destrói no mundo espiritual, ela destrói o velho homem pecador, aquele carnal, aquele corrupto, aquele que se corrompe, aquele imoral, aquele que deseja, aquele que é amigo do mundo e que é inimigo de Deus. O velho homem carnal, ele tende à morte, ele tende ao sofrimento, à dor. Aquela pessoa que vive no pecado, ela é como a terra sem forma e vazia. Ela nunca vai ser feliz na vida. Pode ter fama dos homens, pode ter dinheiro, meu amigo, mas você nunca vai se encontrar. E cedo ou mais tarde é o que acontece, a pessoa acaba tirando a própria vida, de tanta tristeza, tanta depressão, sem saber quem ela é mesmo. Tem pessoas que viveram a vida inteira, hoje está velhinho, mas elas nunca souberam quem ela é. Nunca tiveram a sua própria identidade, nunca conseguiu ser feliz. Então, ele diz assim, solidão e mágoas, doenças e sofrimentos, pobreza e fracasso, ódio e morte, todas essas coisas são evidências de que o ser humano vive afastado do seu verdadeiro caminho. Por quê, pastor? Porque o caminho de Deus é bom. Está escrito lá: provai e vede que o Senhor é bom. Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está escrito. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Está entendendo ou não? É isso que Deus ele quer fazer para todo ser humano. Você precisa experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o propósito para todo ser humano que se enquadra dentro dos princípios cristãos, de todos aqueles que faz como filho pródigo, que volta para a casa do Pai. E diz mais assim, Jesus disse, lá em João 14,6, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Tá vendo? Estar vivo não quer dizer que você tem vida. A vida é a felicidade. Estar vivo não quer dizer a felicidade. Porque tem muitas pessoas que estão vivo morto. Claro que uma pessoa humana, carnal, não vai entender. Como pode a pessoa estar viva morta? Ou ela está morta, ou ela está viva. O homem carnal não discerne. As coisas de Deus é espiritual. Mas você que é um homem espiritual, né? Você que é uma mulher espiritual de Deus, você está entendendo o que eu estou falando. Então, o propósito de Deus, você só vai encontrar no caminho, no singular, não tem outro caminho, na verdade e na vida. Mas quem é Ele, o caminho, a verdade e a vida? O Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão porque nós levamos as pessoas a ter a fé no Senhor Jesus Cristo, a tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e obedecer o Evangelho de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como que você vai saber do propósito de Deus se você não chegar até Deus? Como que você sabe o que eu gosto ou o que eu não gosto se você não conviver comigo, perto de mim? Entende agora ou não? Para você saber do propósito que Deus tem para a tua vida, você precisa estar perto de Deus. Mas como estar perto de Deus, se só um pode te levar até Deus no mundo espiritual? Não é o João, o Joaquim, não é a placa de igreja A, a placa de igreja B. O único ser que está agora à direita de Deus, mas esteve entre nós fisicamente, é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é religião, não é placa de igreja, não é o Deus de pau, de metal, de gesso, não é a Maria, não é o Joaquim. Ninguém vai ser mediador entre você e Deus. Ninguém vai interceder por você para com Deus. O único que vai revelar o propósito de Deus para você é Jesus Cristo. É só Ele que pode levar você até Deus. Não existe outro, meu amigo. Está escrito na Bíblia, foi Jesus que falou. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ser feliz e ser pleno e ter vida com abundância, é necessário que a sua vida esteja entregada ou entregue para o Senhor Jesus Cristo. É a conversão mesmo do corpo, da alma e do espírito. Se você quer ser feliz, você tem que comer o corpo de Cristo e beber o sangue dele, a Santa Ceia. Não tem como você ter o propósito de Deus para a tua vida se você não fazer aliança com Deus através de Jesus Cristo. Ele diz aqui, cumprimentando, Jesus não é um caminho, mas o caminho, tá entendendo ou não? Porque não existe outro. Porque é o único que tomou o nosso lugar. Ele desfez as barreiras que havia entre você e Deus. E agora diz, volte para casa. Para o jardim da abundância, para o qual você foi criado. E viva a vida abundante que Deus amorosamente deseja para você. O homem lembra do primeiro passo? O chamado? Depois a biografia da Bíblia? E depois o herdeiro? Você lembra? Então, nós vamos passo a passo, desde Gênesis até Apocalipse. O congresso, ele vai sempre levar você a viver no lugar aonde o ser humano nunca deveria ter saído, do jardim do Éden.
da presença de Deus, da palavra de Deus. Enquanto o ser humano viver no adultério, na prostituição, na bebida, nos vícios, enquanto as pessoas viverem na mentira, na corrupção, na imoralidade, enquanto as pessoas desobedecerem os mandamentos, preceitos e estatutos de Deus, as normas de Deus, eles vão estar longe da presença de Deus. E o propósito de Deus é para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Lembra quando eu falei para você, lá em Josué capítulo 1? O que Deus mandou ele fazer, Josué, para que ele entrasse na terra que mana leite e mel? Ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme está escrito no livro. E ele ainda diz, né? Medita nele de dia e de noite. Por que meditar de dia e de noite? Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai estar encontrando o caminho, a verdade e a vida. Quanto mais você se aperfeiçoar na palavra de Deus, mais o teu espírito vai evoluir. E quanto mais o seu espírito evoluir, mais poderoso ele vai ser. E mais forte você vai ficar contra o mundo. E aí o mundo vai se curvar diante de você. Aí você vai vencer o mundo, você vai vencer, porque Deus não fez você para ser derrotado e fracassado. Tanto é que está escrito lá em Apocalipse, as 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, diz: ao vencedor dar-lhe-ei isso. O derrotado, fracassado ficará de fora, os tímidos, os covardes, medrosos. Mas o vencedor, o corajoso, o forte, ele vai desfrutar de toda a plenitude de Deus aqui nessa terra. E ainda ele vai ter a vida eterna. Está entendendo, não? Ele diz aqui, ó, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos, está vendo? Mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Oh, meu Pai, já pensou, meu amigo, se o Congresso vivesse para praticar justiça? Já pensou como o mundo seria se as pessoas praticassem a justiça? Mas o que mais você vê é injustiça. O que mais você vê é corrupção do gênero humano. O homem, ele não tem mais identidade. O homem não tem mais palavra, não tem mais caráter. As pessoas antigamente apertavam a mão e estava fechado o negócio. Hoje você registra no cartório alguma coisa que você compra, daqui a pouco aparece 10 compradores. E mesmo registrado no cartório, você perde ainda. Mesmo você tendo as provas ali, você... Por quê? Porque o dinheiro corrompeu o coração dos homens. O dinheiro corrompeu, a riqueza corrompeu. O materialismo, ele tomou o lugar de Deus no mundo que nós vivemos, neste século. Neste século, o materialismo tomou o lugar de Deus. Quer dizer que o propósito de Deus ficou para trás, na lata do lixo. Costumo dizer, né, às vezes quando chega a sexta-feira santa, né, costumo dizer que as pessoas preferem Barrabás do que Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus pratica a justiça. E o Barrabás era um ladrão, um salteador, um corrupto. E às vezes elas preferem governar o ímpio do que o justo. É o que nós vemos, as pessoas, elas preferem, quantos que já roubaram o nosso país, a nossa nação, e continuam no governo. Eu não vou nem citar nome, mas você sabe quantos que estão sujos. Quantos que estão aí? Mas, meu amigo, você que é cristão, quem vai te enriquecer vai ser Deus. Quem vai te abençoar vai ser o mundo espiritual, a fé. Ele vai te dar riqueza, honra e glória, porque está escrito na Bíblia. Porque se você depender do governo, você está perdido. Você tem sim que obedecer a palavra, orar pelo governo. E amanhã ou depois, se você quiser, você vai governar. Amanhã ou depois, se você dizer assim, eu vou ser vereador, eu vou ser um deputado, eu vou ser o presidente, aí você vai.
porque Deus, Ele te coloca. É só você conhecer o propósito de Deus, ser cabeça e não cauda. Alguns homens da Bíblia foram o quê? Político. José foi político, governador do Egito. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego também foram. A Esther também. E tantos outros reis, né, que a Bíblia nomeou como Davi, Salomão e tantos outros reis que governaram uma nação, governaram um país, uma província. Então Deus colocou eles lá. E a Bíblia diz, quando o justo governa, tem gente que fala que a política não é de Deus, né, que não tem que misturar política com religião. Meu amigo, política está na Bíblia. A Bíblia é uma política, os mandamentos de Deus é uma política, porque a política tem as leis, ela tem as normas. É só você ler o Pentateuco, principalmente Levítico, e também o Deuteronômio, que é o livro da lei. As leis que governavam o reino de Deus, que regia o povo de Israel, os hebreus. E até hoje, muitas delas estão regendo o judaísmo. Então, como que não há política? A política, ela existe, mas ela tem que ser feita pelos homens de Deus ou ela é feita pelo ímpio? Então, agora está chegando a eleição. E eu oro a Deus para que os homens de Deus se candidatem. Muitos que aí está aí, ó, poderia cuidar da sua cidade, do seu bairro. E o demônio, o diabo não quer. Porque se você for um homem de Deus que vai governar, aí vai acabar a roubalheira, vai acabar a imoralidade familiar, vai acabar o demônio, o diabo não vai mais governar, porque Deus vai estar com você, meu amigo. E Deus com você, os teus inimigos, eles virão contra ti por um caminho, mas por 7 fugirão. Então, meu amigo, Deus quer levantar homens e mulheres para tomar posse, para ser uma bênção na terra. Deus está precisando, essa geração está precisando de homens e mulheres de Deus. E ele continua dizendo aqui, ó, lá em Pedro, capítulo 1 Pedro 2:24, que fala que nós morremos para o pecado e vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Nenhum bem, olha só o propósito de Deus, nenhum bem Deus sonega aos que andam retamente diante dele. Pastor, onde está escrito isso? Salmo 84, versículo 11. Está entendendo ou não? Nenhum bem Deus sonega aos que andam retamente diante dele. Está vendo o propósito de Deus? Jesus é levar você até Deus, para você andar diante de Deus. Aí tudo que você precisar, Deus não sonega. Nenhum bem. Você sabe o que é sonegar ou não? Você já sonegou alguma coisa para o teu filho? Ele desobedeceu você e você negou. Sonegar é negar. Deus não nega nada para aquele filho obediente. Lembra do que ele falou para o irmão mais velho, na história do filho pródigo? O irmão mais velho falou: pai, eu sempre andei na tua presença, eu sempre te obedeci. E o pai falou o que para ele? Meu filho, eu nunca te neguei nada. Tudo que é meu é seu. Então, se você, meu amigo, precisa, o que é que está faltando para você ser feliz? Fala aí. O que você quer que Deus faça, que Deus te dê? Ele te dá tudo e muito mais. Agora, o que precisa é você estar no propósito de Deus. Não adianta a pessoa ela querer fazer a vontade dela e fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz: ninguém pode agradar 2 senhores. Ou você agrada um ou agrada o outro. Ou você agrada a Deus, você agrada o bel prazer. Ou você faz a tua própria vontade, você que escolhe. Por isso, irmão, eu vou falar uma coisa, não me leva a mal. Olha, eu não tenho dó de ninguém. Eu não tenho pena de ninguém, não tenho dó de ninguém. Deus não tem pena de ninguém, Deus não tem dó de ninguém. Deus, ele ama todo mundo, mas as pessoas não querem o amor de Deus. As pessoas é que têm o livre-arbítrio, elas escolhem. Então, às vezes, a pessoa reclama da vida. Ó vida, ó dia, essa não é a vida que eu mereço. Meu amigo, você está vivendo a vida que você merece.
Porque a Bíblia não mente, a Bíblia diz o que o homem planta, ele colhe. As escolhas, lembra que nós falamos das escolhas? Acho que é no 4. As escolhas vai fazer você ser feliz ou não. Um dos irmãos ficou com o pai, foi feliz. O outro foi embora, perdeu tudo. Ficou no meio dos porcos, da sujeira. Então Deus, ele deu livre-arbítrio. Jesus pagou o preço da vida dele para reconstituir, ou seja, para restituir você para Deus, para levar você para o propósito de Deus. Mas aí a pessoa não quer largar o pecado, não quer largar a prostituição, a mentira, a amante, não quer largar o vício, a bebida, a idolatria, né? Ah, eu nasci, é tradição religiosa. Então fica com a tua tradição. Porque Deus odeia, Deus abomina, lê a Bíblia. Ainda eu vou fazer uma live sobre idolatria. Vou mostrar tanto capítulo e versículo na Bíblia que você vai falar misericórdia. Que você vai ver que aquilo é detestável, é abominável, que aquilo é uma coisa que Deus vomita, que Deus não aceita. Deus não divide a glória dele com Deus de pau, de metal, de gesso. Deus não divide, meu amigo. Deus não divide a glória dele. Você é a glória de Deus. Você é a noiva, como diz. Ele vai vir buscar sua noiva, não a amante. Ele não vai buscar amante. Amante é aquela que trai. Está entendendo ou não? E quando a pessoa ela adora um ídolo de pau, de metal, de gesso, ela é uma amante. Ela está traindo o Deus que fez ela, a sua imagem e semelhança. Isso está escrito na Bíblia. Só que aqueles que pregam a idolatria não vai falar contra a idolatria. Eles defendem o propósito deles. E eu defendo o propósito de Deus. Deus abomina, desde Gênesis e Apocalipse, Deus abomina você se curvar e acender vela para um Deus de pau, de metal, de gesso ou de lata. Seja uma figura de quem quer que seja. A Bíblia diz, mas depois eu vou falar sobre isso. Vamos voltar aqui, ó. Então Deus não sonega bem nenhum àquele que anda retamente diante dele. Para que você o conheça melhor, ele dará a você, através do seu grande amor e poder, todas as coisas de que você precisa. Estará sempre junto a ele, como um amigo muito íntimo. Agora não haverá mais medo e incerteza, culpa, condenação e inferioridade diante de Deus, porque Ele estará sempre zelando para que todas as coisas boas aconteçam em sua vida. Amém? Este é o propósito de Deus na vida do homem. Quem vive fora dessa dimensão está fora do propósito divino e necessita descobri-lo urgentemente. Se a pessoa não se autodescobrir que ela é um ser à imagem e semelhança de Deus, que Deus não fez ela para ser depravada, que Deus não fez ela para viver na prostituição, na sujeira, na imundícia, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que entender que você é separado para Deus. Deus não aceita, olha, Deus não tem por inocente o culpado. Deus não tem por inocente culpado. Não adianta dar desculpa, nós estamos na graça. A graça é a misericórdia de Deus quando se abandona o pecado, porque a graça ela manifesta também a justiça de Deus, meu amigo. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai. Ele quem? Jesus. Em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas, preste atenção nisso, mas, a partir do momento que você descobre o propósito de Deus e aceita e mergulha de corpo, alma e espírito, você não é mais um estranho, olha que coisa bonita, e nem um estrangeiro. Você passa a ser filho de Deus, mas concidadão dos separados dos santos, quer dizer, separados para Deus. E sois da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19. Você está entendendo?
agora que você descobriu o propósito de Deus e aceitou, agora Deus olha para você não como um estranho, um forasteiro, um bastardo. Agora Deus olha para você como família, faz parte da família de Deus. E como concidadão do reino de Deus, você tem direito de gozar e se alegrar e se regozijar e desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Como ele diz para o filho: filho, tudo que é meu é seu. E está escrito aqui, né, que a gente leu aqui, ó, Deus não sonega bem nenhum. Deus não sonega bem nenhum aos seus filhos. Você lembra quando Jesus falou: qual é o pai que o filho pedir pão lhe dará uma pedra? Você já leu? Qual é o pai que o filho pedir pão lhe dará uma pedra? Se vós sois maus e sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, é ou não é? Você que é pai e mãe, você vai dar uma pedra para o seu filho ou um pão? Vai dar o quê? Se você considera, né, o teu filho e você ama ele, você não vai dar uma pedra. Aí Deus diz: nós que herdamos por causa do pecado a natureza do mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Não lhe darás com ele todas as coisas? Meu amigo, só se a palavra de Deus é mentirosa, só se Deus não existe, meu amigo, que a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Só se Deus não existe, só se tudo que nós estamos se alimentando aqui é mentira. Mas se essa palavra é verdade, e se você a partir de hoje se enquadrar no propósito de Deus, você vai sair da crise. Depois da pandemia você vai sair mais forte do que nunca. E você vai desbravar esse mundo, meu amigo. Você vai arrebentar, vai crescer, vai tomar posse. Deus vai se manifestar através de você ao mundo. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer. E concluindo aqui, ele diz: nós não podemos ficar toda a vida como aquele filho apacentando porcos. É aí, ó. E nem viver de migalhas que caem da mesa. Está entendendo ou não? Nós não podemos, irmãos, meu amigo, minha amiga, nós não podemos. Nós temos que entrar em juízo mesmo com esse Jesus maravilhoso, entrar diante do tribunal de Deus, para Deus julgar a nossa vida. Não fica aceitando a miséria, a pobreza, a derrota, o fracasso, a doença. Meu amigo, não aceita aquilo que é do demônio, aquilo que é do diabo, a imposição do Satanás, de escravidão do Egito. Vai malhar o trigo como Gideão. Não vai fazer caverna para se esconder, não vai cavar cova para se enterrar, se jogar numa cova, dizer não tem mais jeito. Não, está escrito na palavra de Deus: levantemos agora mesmo e assumamos nossa posição pela fé. Jesus já preparou todo o ambiente para a sua volta triunfal ao jardim da abundância de Deus. Mas ele não pode forçá-lo a fazer isso. Agora dá uma tristeza, né? Deus não pode obrigar ninguém. Você sofre se você quiser. E você também busca Deus se você quiser. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, eu não posso convencer você. Faz 30 anos que eu prego a palavra de Deus. E eu não consigo, jamais eu vou conseguir convencer você. Se o Espírito Santo não te convencer, ninguém vai te convencer. Mesmo eu mostrando milagre, mesmo você sabendo quantos milagres através de mim Deus ele fez, levantou paralítico, deu vista ao cego, curou leproso, tuberculoso e todo tipo, né, de enfermidade, prosperou muita gente, tirou muita gente das drogas. 30 anos, nós pastores, eu não falo por mim não, eu falo por todo aquele que tem essa mesma visão, essa mesma fé. Nós mostramos todo dia na televisão. Porque quando você vê um milagre na televisão, uma cura, uma transformação, nós vemos que quem fez esse milagre foi Deus. Mas mesmo mostrando tantos milagres, ainda existem pessoas que
que não acredita. Ainda tem pessoas que não acreditam que Deus cura o coronavírus, que Deus cura a dengue, que Deus cura a artrite, a artrose, a diabetes, o ataque epilético, o problema no coração. Meu amigo, Deus cura. Na minha família teve cura de câncer, teve cura de depressão, de pressão alta e baixa, de desmaio, teve libertação dos vícios, das drogas, teve a prosperidade. Tudo que você possa imaginar que uma pessoa possa ter de problema, minha família teve. Era a mais pobre do bairro. Hoje, graças a Deus, todos eles estão bem, ninguém paga aluguel. Alguns se formaram, outros se tornaram empresários. E quem era nós? Morava num barraco que não tinha vaso sanitário, que andava descalço, que comia barro, comia uva verde, comia tanajura. E saía de casa em casa pedindo um pouquinho de açúcar, um pouquinho de café. Mas Deus mudou a vida, faz 30 anos que Deus foi mudando e abençoando. Então, eu não consigo convencer ninguém. Esse seminário é para que Deus possa te mostrar a realidade. 2 caminhos Deus vai mostrar: o da vida que você deve seguir, que é Jesus, e aquele que você está seguindo, que é o caminho errado. Porque o único caminho que é verdade é Jesus, é o caminho, a verdade é a palavra de Deus. Diz lá o Davi lá: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. Anda na palavra, medita nela, lá em Josué capítulo 1, de dia e de noite, você vai ter sucesso, vai vencer. Para concluir o nosso propósito hoje, que é o 5º passo, que é o propósito de Deus, ele diz assim, ó: certamente, deixa eu ver se é aqui mesmo, o que forçá-lo a fazer isso. Na vida cristã existem coisas que dependem apenas de nós. O que dependia de Deus para sermos prósperos, abundantes e abençoados já foi feito. Doenças, sofrimentos e enfermidades não mais serão senhores de sua vida, porque Jesus Cristo habitará junto com você, em sua vida, em sua casa, em sua vida. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você não precisa mais viver doente, está entendendo ou não? Você só vai viver doente se você quiser, se você aceitar, se você rechaçar, desprezar, anular essa promessa de Deus, esse testamento. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, 4. Ele vem a ser agora a sua própria vida, e cumprirá em você a sua palavra, quando diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Toma agora a mesma posição, dê adeus às doenças, à miséria e a todos os males, tenha um reencontro com Deus e assuma novamente a sua posição na família divina. Eu quero fazer uma oração por você que quer assumir o propósito de Deus na sua vida. Eu não vou orar para você que fala: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Então não é para você que eu vou orar, não. E nem tampouco para você que eu estou pregando. Porque a palavra de Deus é pregada para quem quer mudar de vida. Porque a Bíblia diz que Deus muda a vida da pessoa. É mudar de vida, é destruir o velho homem que se afastou de Deus por causa do pecado, e é aquele que quer ter uma nova vida. Pastor, eu quero mergulhar de corpo, alma e espírito no propósito de Deus. Você quer? Então eu vou orar por você. Eu vou tocar aqui, deixa eu ver aqui. Pega o copo com água, a peça de roupa. Aí, ó, esse é o propósito de Deus, esse hino aí, você vai cantar, depois eu vou orar. Não há nada melhor do que estar perto de Deus. Olha só que coisa linda esse hino. É lá do fundo do baú, hein? Você vai sentir a presença de Deus aí.
com este hino. Prepara o copo com água. Me escuta agora. Não existe nada melhor do que estar perto de Deus, do que estar diante de Deus. Deus não nega nada para quem está diante dele. Pode o mundo se abalar. O mundo está se abalando mesmo. Seguro estou em ti. Mas nós estamos seguros nele. Seguro estou em ti. Oh, aleluia, Senhor. Tudo foi criado por ti. Nós também para o seu louvor. Nós também para teu louvor. Diga para ele isso. Quero sempre te exaltar. Pois és fiel. Pois és fiel a mim. Pois tu és fiel a mim. Dá para sentir o poder de Deus aí ou não? Bom é estar te servindo. Oh, aleluia. Com compromisso contigo. Só Ele. Aleluia. Nada vai me separar do teu amor. Ora labachuri canta, labachurianda. Oh, receba aí o amor de Deus, a presença dele. Te servindo, aquele que me serviu, o Pai honrará. Com compromisso contigo, nada vai me separar. Nada vai Me separar do teu amor, Jesus. Senhor Jesus Cristo, abençoa o teu povo, Pai. Abençoa, meu Deus, a cada uma dessas pessoas, Pai. Abençoa a água, abençoa o documento, a peça de roupa. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o milagre aconteça na vida dessa pessoa. Meu Deus, que o Senhor venha agora colocar dentro dela o teu propósito. Tira o propósito do mundo, o propósito do diabo. Meu Deus, tira agora do corpo dessa pessoa toda maldição, toda doença. Se ela está infectada, meu Pai, com algum vírus e bactéria, um cisto, meu Pai, um mioma, meu Deus, um tumor, seja lá qual for o mal que estiver no corpo dela, na matéria, na alma dela, ou no espírito dela, uma macumba, uma inveja, olho grande, uma praga, uma maldição. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora o mal. Eu digo a você, sai do corpo dessa pessoa, sai da alma dela, sai da mente dela. Em nome de Jesus, está escrito, Satanás, o Filho de Deus vem ao mundo para desfazer as suas obras. Então toda a obra do diabo que está na casa, que está na vida dessa pessoa, no caminho dela, na família dela, que está nesse governo, que está nesse país, em nome de Jesus, seja desfeito todas as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo todas as bênçãos ministradas neste propósito. Diga: Senhor Jesus, eu estou no teu propósito e eu tenho certeza que a partir de hoje eu vou vencer o mundo, eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por todas as boas palavras que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor, e bendito seja essa água, o documento, a causa na justiça,
meu Pai, o carnê que está atrasado, o negócio que essa pessoa quer abrir, os pedidos da Santa Ceia, meu Pai, de resposta, na fé de Abacuque, que essa pessoa esteja, meu Pai, na torre de vigia e que ela venha receber a resposta que ela tanto precisa para a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Abençoa também a Santa Ceia domingo, 8 horas da manhã e às 18 horas, Pai. Estaremos 8 da manhã e 18 horas ministrando a Santa Ceia. Aleluias. Diga graças a Deus, meu amigo, minha amiga, e beba da água e seja bendito, seja curado, seja liberto. Jesus cura o corona sim. É só você crer, meu amigo. Tudo é possível que crer. Se ele cura o câncer, não vai curar o corona? Cada ignorante que aparece por aí, né? Mas deixa eles. Enquanto eles ficam aí sendo derrotados, fracassados, a gente vai vencer. E no final das contas, outra vez veremos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Toma aí e seja abençoado. Meu amigo, um beijo no seu coração, que Deus abençoe a todos. Fique na paz e que Deus te abençoe, tá bom?